Agora, precisa ter um compromisso da elite política, que fosse séria, do Rio de Janeiro, da elite política nacional, e deveria, eu acho, o presidente da República, que está retornando ao Brasil após essa viagem que foi, no fim, exitosa a Kuala Lumpur, lá na Malásia, principalmente, teve na Indonésia também, e ao Rio de Janeiro. Mas desarmado ideologicamente, né? Encontrar o governador, o prefeito da capital, quem dirige a Guarda Civil Metropolitana, a Polícia Militar, a Polícia Civil, trazer o ministro da Justiça, fazer um encontro, passar um dia lá discutindo, falar o que é mais emergencial, o que é para ontem que vocês precisam. É isso. E ter encontros periódicos dos ministérios da Justiça, a área de segurança pública, para fazer que ao menos minore, porque resolver vai ser difícil esse problema, ou seja, temos de evitar transformar isso numa causa eleitoral. Esse é o grande desafio, né? Usar isso eleitoralmente, já olhando já para o ano que vem, e transformar numa questão política no sentido grego, de polis, da vida na cidade, em que é possível a população carioca viver na sua cidade, poder circular livremente, que é um direito constitucional, que eu, você, todos temos, né? De circular livremente e não circular com medo. E eu imagino a mãe, quando o filho sai, ela não sabe se ele volta ou não. Quantos casos eles não voltaram? E quantas mães não voltaram? E quantos pais de famílias não voltaram? Porque nesse tiroteio, quando fala assim, bala perdida. Bala perdida, mas ela veio originalmente de alguma arma de fogo, né? Então nós temos de enfrentar. Esse é um problema gravíssimo e o país tem de levar a sério isso. A gente tem, inclusive, uns vídeos aqui de muito tiro. Eu não sei se eu vou encontrar com facilidade aqui. Sim. Mas de fato, assim, é que... Bom, como eu sou carioca e eu vivi na Zona Norte todo o tempo que eu morei no Rio de Janeiro, sim. Lá a coisa é complicada. Tipo, o que o senhor falou aqui, cara, não pode normalizar, isso não pode ser natural. Cara, pra nós é um tanto natural. Olha aqui, ó. Tá saindo o áudio aí, Vitão? Dá uma olhada, olha como tá isso. Olha aí. E aí, aqui, cara, os caras dando tiro pra caramba, pra cima e pra baixo. Eu vi vídeo de os caras roubando carro no meio da rua, no meio do caos. Sim. Então, loucuras. E, professor, a gente estava falando que precisa de um trabalho de inteligência para lidar com tudo isso. Essa operação consistia em vários mandados de prisão e vários mandados de busca e apreensão, né? E a polícia, de certa forma, sabe que ao chegar nesses lugares, o confronto ele é certo, né? Toda vez que a polícia chegar lá pra fazer alguma coisa, os caras não vão entregar sem lutar, especialmente porque eles estão fortemente armados. Exato. Especialmente porque a polícia do Rio de Janeiro também, ela, ao chegar num lugar desse para cumprir os mandados, sim, ela se depara com uma situação que também já existe no Rio há muito tempo, que é uma situação que já é de guerra. A gente já tem várias facções, a gente já tem a milícia e eles já brigam entre si. Então, é um cenário que você, de fato, você chega lá e eles estão pesadamente armados, sim, porque eles estão numa guerra constante o tempo inteiro, né? Exatamente. Então, lidar com isso com inteligência, o principal objetivo é fazer com que morram menos inocentes. Claro, né? Claro. Mas como é que você diria, com esse cenário do Rio, se a gente passou do tempo que a gente deveria ter agido, tem conserto, na tua opinião? Realmente perdeu-se muito tempo, décadas, sem exagero, né, Igor? Agora, dos mandados, um deles era para controlar o chefe do tráfico. Pô, você tem de fazer um trabalho de inteligência, claro, de saber onde ele está aqui. Então, o nosso alvo principal justamente é atacá-lo. Veja quando você encontra casas de chefe do tráfico no morro, que aparece muitas vezes nos meios de comunicação, o cara tem piscina, sauna. Eu pergunto, como é que chegou tudo aquilo lá, né? O cara carregar uma piscina de fibra de plástico lá, tal, de vidro, o que for de vidro, ninguém viu. E todos aqueles apetrechos de casa de luxo, tal, a população sabe, mas também não pode falar nada porque ela está prisioneira de tudo aquilo. Então, ela desconfia do Estado também. Então, a população desconfia do Estado, do policial civil, do policial militar.
Os grupos brigam por território, sistematicamente a gente vê, né, esses combates entre eles por ocupar território. Antes tinha diferença entre traficantes e milicianos, hoje é tudo a mesma coisa, né? Então, a questão que se coloca o Estado tem de estar presente. Ou seja, as UPPs, lá atrás, foi uma experiência exitosa, a ideia das UPPs, a Unidade de Polícia Pacificadora. A grande questão é que elas não continuaram, por razões de ordem política, o tempo passou, mas era a presença da polícia na comunidade, de policiais que são da comunidade e que a comunidade respeita. Isso é o básico, né? E vão agir esses policiais dentro da lei também. Porque essa é a questão. Muitas vezes alguém, entre aspas, se alia ao miliciano, ao traficante, porque teve o seu filho barbaramente torturado ou morto, ele fala, vou me vingar disso. Então é necessário que o Estado tenha uma relação estabeleça uma relação de confiança com as pessoas. Isso é da noite por dia? Não é, mas Igor, tem uma hora que tem de começar esse negócio, né? O tempo vai passando, porque alguns dizem assim, foi no governo Brizola, em 1983, quando ele assume, foi tudo lá que começou. Olha, essa questão do jogo do bicho, de briga, essa é muito antiga, tá? Então, imputar o Brizola, inclusive porque tá morto, que não pode se defender, isso é uma bobagem. A grande questão que isso se agravou, olha, em 2016, 2017, o governo Temer criou o Ministério de Segurança Pública. O ministro Raul Jungmann, um sujeito muito sério. Eu lembro essa audiência dele na Câmara dos Deputados. Ele, quando perguntado sobre o Rio de Janeiro, tinha um mapa atrás da cidade, ele falou, essa parte aqui é controle do tráfico, essa é o controle aqui das milícias. Não esqueçam vocês que estão nos acompanhando nessa audiência, que eles elegem vereadores, tudo isso que nós falamos anteriormente. Ou seja, a grande questão é como isso está se misturando com o poder político. E isso é muito grave. E tem ocorrido no Rio de Janeiro o episódio Marielle Franco, por exemplo, né? Até hoje, né? Acho que o Brazão lá não foi caçado, né? Foi empurrando, né? O caso da Flor de Lis, já em São Gonçalo, né? Aquele caso, porque nós temos a Baía da Guanabara, que é uma zona também incontrolável, e aqui ao lado do Rio, a Baixada Fluminense, que também é uma região muito violenta. Agora, o caso do Rio, que ficou mais violento que esses, é que aparece muito, o Rio está ali, porque o morro está ali. E você falou, quando chega as forças da ordem, quem está no morro leva uma vantagem estratégica, né? Ele vê chegando. E eles têm também os olheiros, que, né, tem os rojões, a tira e tal, e eles têm uma posição privilegiada. Para você tentar atacá-los, com ter um menor número de mortes e ocupar esse território, aí precisa ter os especialistas, o expert. E aí tem de passar necessariamente pelas Forças Armadas. Isso aí é indispensável. São as Forças Armadas que têm a expertise de ocupar esses territórios. É horrível dizer isso, parece que é necessário conquistar um território estrangeiro que não é nosso, mas é o que está ocorrendo no Rio. Aí tem então um trabalho conjunto das Forças Armadas, com o Ministério da Defesa, a Polícia Civil e Militar local, o governador com o presidente da República, e uma reocupação. E não é uma questão também de semanas ou de meses. É de longo prazo, porque você só vai reocupar o território se você colocar as instituições de Estado ali. Aí entra a escola, entra o posto de saúde, entra a delegacia de polícia. Em suma, o Estado vai estar presente, junto com a presença das Forças Armadas. Eu sei que elas não têm essa função precipo, isso está no artigo 142, que queriam usar para golpe de Estado em certo momento no Brasil. Elas não têm essa função precípua, mas dentro da gravidade que nós temos no Rio de Janeiro, é possível utilizar, sem romper com o que determina a Constituição, nessa ação conjunta e de ocupação. E, paulatinamente, elas se retiram, a Polícia Civil e a Polícia Militar permanecem nesse território, os líderes, porque a questão central é encontrar os líderes do crime organizado. Eles sejam detidos, devidamente processados, condenados, colocados em áreas distantes, e aí você, portanto, possa fazer essa transição. Agora, sem ter essa presença do Estado, é inacreditável. Outro dia eu estava me mostrando, quando eu falei, o aplicativo do crime organizado. Porque o aplicativo, a pessoa falou, não, você está de carro, se for nosso do grupo criminoso, as barreiras, as barricadas abrem, se não for, ninguém entra. E aí entra, passa o mototáxi, e aí entra o comércio de gás,
casa, aí tem o Gato Net e tudo. Os comerciantes que são obrigados a pagar pela proteção, mas eles já pagam impostos, os comerciantes, mas são obrigados pelo grupo que ocupa a região. E isso vai passando, Igor, isso que a gente fica mais irritado, e vai caindo, vai sendo algo absolutamente natural. Porque as pessoas falam, porque amanhã vai entrar um assunto bobo, né? Esse é um assunto estrutural. Entra um assunto meio banal, aí as pessoas começam a discutir, etc, tal, e perde esse foco. O que vai acontecer? Meses depois vai se repetir. E o que acontece? As lideranças são cada vez mais jovens. É interessante o número de mortos. Nessas regiões, se você pega a pirâmide etária, há um corte entre 15, 20 e poucos anos, enorme assim, que morreram, um número enorme. E geralmente são mulatos ou negros, se você for fazer o corte étnico e tal. E a grande questão é que isso vai se repetindo, essa tragédia. Então é necessário uma ação eficaz e de longo prazo. Agora, para isso precisa ter uma expressão gasta, eu sei que é boba, vontade política e coragem de falar assim, não, eu vou fazer o que determina a Constituição. Agora, alguém que quer, eu sei que é um risco, pode dar tudo errado. Você faz a intervenção federal, entra com as Forças Armadas e pode dar errado. Porque as Forças Armadas têm receio também, porque o tráfico tem muita grana. Pode subornar soldados, oficiais. Isso ocorreu na Colômbia. As Forças Armadas têm esse receio, é natural. Mas se você fazer e tem gente muito habilitada lá e sabe operar nessas regiões, porque um policial militar... Pode ser que o BOP consiga. Um policial civil, com certeza, não consegue operar nessas regiões. Aí você precisa ter um cara que é expertise, que conhece trabalhar na selva, em áreas difíceis, em ocupar territórios. E esse treinamento as Forças Armadas têm. Agora, precisa ter coragem de fazer isso. Só que não pode ter uma intervenção, a Constituição diz, e essa é uma questão problemática, está lá, acho que no artigo 60, se não me engano, quando se aproxima um processo eleitoral, né? Então teria de ser uma coisa muito rápida agora, mas se ela for eficaz e com serviços de inteligência, que as Forças Armadas, é bom lembrar que grande parte dos contingentes do Exército estão lá, da Marinha estão lá e da Aeronáutica também estão lá. E muitos dos seus soldados moram aonde? Ali. Exatamente. Ali. Então, eles conhecem, então eles também ficam entre dois fogos. E eu imagino o policial militar que mora ali também. Porque ele precisa voltar para a casa dele. Como é que ele vai voltar hoje? É complicado, Igor, não é fácil, com certeza. É uma situação... Bom, a gente já viu o Exército, inclusive, lá no Rio de Janeiro, e uma coisa que você falou no começo aí é a triste verdade, que Bom, eu morei lá na Zona Norte do Rio de Janeiro muitos anos da minha vida e posso te dizer que a gente acostuma mesmo. Sabe, você estava mencionando o menininho pulando um cadáver. Para nós lá era... A gente ficava esperando, tipo, hoje os tiros de traçante começaram mais cedo. Então, para nós, eu tive que sair daquela realidade para entender que aquilo não era normal. Isso. Sabe? Isso. Mas a pessoa que tá lá, para ela é segunda-feira. Hoje, no caso, para ela é terça-feira. Entendeu? Sim, então, não é a primeira vez que isso acontece no Rio. Ficaria muito feliz se fosse a última, mas para isso a gente, como você estava dizendo, a gente precisa dar vontade política e de várias outras coisas para fazer isso daí acontecer de verdade. Precisa ter, numa linguagem mais assim, precisa ter peito, né? De falar o seguinte, dar um murro na mesa, falar assim, olha, acabou. A partir de hoje eu vou fazer tudo o que a lei me permite, claro, nada fora da lei, o que a Constituição permite, o ordenamento legal, e nós vamos enfrentar e vencer. E aí ter o compromisso da população e dos poderes constituídos. Agora precisa ver se a Alerj, lá no Rio de Janeiro, assume isso, que é a Assembleia Legislativa, se a Câmara Municipal assume para si essa tarefa e o Congresso Nacional leve seriamente essa discussão.